Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Lucas, capítulo 4 de Lucas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Em meio a tantos problemas que existiam naquela região, logicamente que Jesus tinha que buscar um refrigério, procurar o seu isolamento, procurar refazer-se intimamente e, quando sair totalmente fortalecido para o empreendimento que ele tinha para fazer, que não era nada pequeno. E Jesus conhecia todos os meandros dos caminhos que deveria percorrer para deixar a sua marca naqueles corações. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Um jejum de 40 dias no deserto significa que também não bebeu água? Então, Jesus tinha poderes que transcendia a nossa condição humana de entendimento. Por mais que procuremos entender Jesus, por mais que estudemos Jesus, tem sempre aquela parte que precisa para ser descoberta, para ser aprimorada. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E quantas pessoas gostariam de transformar pedra em pão? Para aparecer ou para ganhar dinheiro? Mas Jesus, com a sua sabedoria, toma outro caminho que leva-nos ao entendimento da vida. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E nós precisamos entender que a palavra de Deus alimenta nossos espíritos. Vivenciar a palavra de Deus é construirmos para nós os ideais de amor e de paz. Vivenciarmos a palavra de Deus é construirmos para nós a fortaleza íntima, o engrandecimento do amor, a compaixão e a solidariedade. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Bom, aqui entendemos que Jesus estava em desdobramento. Naquele momento de desdobramento, ele encontra com esse ser que tenta mostrar-lhe todos os reinos do mundo. E Jesus, o que responde? Vejamos. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Aqui nós temos que prestar muita atenção, porque esse espírito, que aqui é retratado como o diabo, ele diz que ele tem o poder em todos os impérios do mundo. E ele daria a quem ele quisesse. Então nós temos que prestar atenção que o mundo é governado por pessoas sob a influência do mal. E nós temos que fazer com que a influência do bem predomine, a influência do bem resplandeça. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E aqui, o Espírito demonstra ser muito ingênuo. Jesus já era dono de todo mundo, de toda a terra. É o governador espiritual da terra. Então, como pode alguém querer mostrar o mundo para Jesus e dizer que daria para Jesus se ele o adorasse? Não tinha como. Ao passo que, se nós entendermos que nós somos filhos de Deus, por mais tentadora que sejam as propostas que vêm até nós saberemos nos abster. Nós saberemos vivenciar com outros valores, com outros olhos, os nossos sentimentos e crescermos em amor e em paz para as realizações da nossa vida, para as realizações do amor em nossa caminhada. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. A gente já ouviu isso, né? Não caia nos engodos do mal. Não caia nos engodos das tentações inferiores. Fazei resplandecer em ti as luzes do amor de Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás.
Temos que começar então a entender que temos que focar o nosso objetivo final, o nosso ideal maior de amor e de paz, tem que ser focado, direcionado para Deus. Nosso ideal de amor e de misericórdia tem que ser focado e direcionado para as bênçãos do Senhor. Qualquer sentimento contrário a esse sentimento de amor, compatível com as leis divinas, terá consequências ao longo das nossas existências. E não sou eu que digo, é o Evangelho. Apenas explicamos. Ele levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandarás os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem as mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Ele conhecia também as Escrituras. Ele sabia o que estava escrito. Então, conhecer as Escrituras não é um privilégio dos espíritos bons. Os enganadores, os mistificadores também o conhecem, também o procuram usar. E, logicamente, que o diabo e Satanás, conforme aqui está escrito, não é um ser físico, é um ser espiritual, que ali, naquele momento, Jesus, mediunicamente, com a sua vidência, com a sua clareaudiência, conversava com esse espírito. E transportar para o pináculo do templo, logicamente, entendo eu, ele estava em desdobramento. Mas então ele não poderia, se ele mandou ele pular, ele está em desdobramento, ele poderia pular que não cairia. Mas ali tinha uma condição. Ele tinha que deixar para nós uma lição. E ele tinha que mostrar para aquele ser que ele não se sujeitaria a nenhuma das suas tentações. E Jesus, sempre cônscio dos seus atos, sempre cônscio das suas atitudes, em momento algum ele fraqueja diante desse ser. Mantém-se sereno, respostas coerentes com as Escrituras, respostas engrandecendo o amor divino. E certamente esse espírito, em encarnações vindouras, tornou-se um grande trabalhador do cristianismo. Porque conviveu com Jesus, chegou perto de Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ao sair do seu jejum no deserto, a multidão logo vai tomando conhecimento de que o Mestre tinha voltado do deserto. E agora, mais bem preparado, mais bem fortalecido, estava pronto para enfrentar as adversidades, mas principalmente para derramar do teu amor sobre toda aquela população, sobre todos que ali estavam. E assim o fez. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. A todos ele ensinava, a todos ele tinha uma palavra de amor, a todos ele tinha uma palavra de sabedoria, para que aquelas pessoas compreendessem melhor o Evangelho e conseguissem caminhar melhor ao longo de suas existências, vivenciando a paz e o amor para sempre. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Estando ele em Nazaré, aonde ele havia sido criado, voltando para sua terra, depois de longa peregrinação, ele chega à sinagoga e levanta-se para ler, que o sábado todos poderiam pregar. E Jesus era muito jovem, nessa época tinha pouco mais de 30 anos. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o acaso que nunca existe. E interessante que logo do profeta Isaías, que dava várias dicas de como seria o enviado de Deus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Imagine Jesus com aquela voz melodiosa, envolvida num magnetismo sublime, lendo uma profecia de Isaías para aquela multidão. Aquele olhar sereno,
envolvendo a todos num magnetismo de misericórdia e compaixão. E o Mestre então começa a falar, explicar os caminhos que nos levam ao céu, os caminhos que nos conduzem ao bem, os caminhos que nos conduzem à verdadeira fraternidade, à paz e à luz, para que possamos trilhar com amor na direção do Senhor. Então, começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Tudo que os escribas e os sacerdotes não queriam ouvir. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? Ficaram maravilhados. Ele tinha grande sabedoria e ensinava com grande amor. Mas, em compensação, aqueles homens tinham em seus corações uma dúvida. Mas esse não é o filho de José? Como querendo dizer, como ele sendo uma pessoa daqui, filho de um carpinteiro, conseguiu tanta sabedoria, tanto conhecimento? E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Captou, pela sua sensibilidade, pela sua mediunidade transcendente, o pensamento daquelas pessoas. E pede a eles, então, para rememorar esse provérbio, que ninguém vai curar as pessoas de sua terra. E diz, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Nenhum profeta é bom recebido na sua região, na sua redondeza. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Cerrou com muita chuva ou com muita seca? Não está descrito. Mas, neste momento que não puderam cultivar e armazenar o suficiente, houve fome, miséria, destruição. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepita de Sidom, a uma mulher viúva. E ali, ele mostra que tinha muitas pessoas infelizes, muitas viúvas, sofrimento naquelas regiões. E Elias só foi a uma delas, Serepita de Sidom, o local onde morava uma viúva, para que ele fosse visitá-la. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todas aquelas dificuldades, todas aquelas situações adversas, batia a porta de um e de outro, mas a necessidade do amor e da paz reinava em todos os corações, reinava em todas as almas, fazendo com que cada um daqueles procurasse encontrar em sua alma as bênçãos sagradas do amor infinito. Mas tinha aquelas pessoas que pareciam privilegiadas para receberem a visita de Elias ou a purificação partindo de Elias. Tudo tem um sentido. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, as pessoas tomavam determinadas atitudes insanas diante das verdades. Jesus mostrava que nem todos poderiam ser curados, mas somente aqueles que tinham um amor aceso no coração. E isso os incomodava muito. Imagine pegar Jesus e levar até o topo de um monte, tentando jogá-lo precipício abaixo. E o mestre serenamente sai andando pelo meio deles e nada lhe acontece. Mostrando para aqueles homens o poder da sua mente, os seus poderes transcendentes que eles nunca imaginavam. Ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz.
Aqui nós temos, então, Jesus retornando para Cafarnaum, retornando para junto dos seus amigos, onde ele passou a maior parte do seu período de messianato, ensinando, pregando e sendo bem recebido. Mas ele chega na sinagoga e chega endemoniado diante dele. E ele exclamou em alta voz. E Jesus o respondeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Aquele magnetismo especial, aquele amor que Jesus envolvia todos os corações, aquele sentimento de luz e de paz, envolvendo aquelas almas, transcendendo corações, para que todos pudessem, então, compreender a missão do Mestre. E Jesus o respondeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder, e eles saem? Quando Jesus ordenava aos espíritos, ia também sob o magnetismo de amor, o seu magnetismo da transformação interior de cada um de nós. E aqueles espíritos obsessores, atormentando-os, tomavam consciência de seus fatos, da sua realidade de filho de Deus, e procuravam, lógico, novos rumos evolutivos no além. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em derredor daquela comarca. Ora, levantando Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Todos queriam ter um poder assim, né? E Jesus, diante daquela mulher enferma, com seu magnetismo de amor e de paz, cura. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e ela a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Instantâneo. A mulher com febre, convalescente, ali doente, Jesus conversa com aquela febre, repreende aquela febre. Portanto, era uma febre causada, obviamente, por algum espírito. E o amor do Cristo transforma-os. Então, a mulher de Pedro pode sair tranquilamente daquele transe da febre e recuperar a saúde. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. O magnetismo do amor, o magnetismo da paz, era derramado sobre aqueles corações, transformando-os, curando-os. E todos que assistiam passavam a ter outro ângulo de visão sobre os fatos da vida. E também de muitos saíam os demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Aqueles espíritos atormentadores, obsessores, presos a ódios e vinganças de muitos e muitos tempos, diante daquele influxo magnético de Jesus, aquele magnetismo suave, leve, deixavam as suas vítimas e seguiam o caminho, tentando se adaptar a uma nova realidade. E mesmo os espíritos dizendo que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, eles repreendiam para que não ficassem falando assim. E aí nós vemos o fenômeno da voz direta. Se o espírito falou, depois de sair. E o fenômeno mediúnico da psicofonia, se o espírito falou, antes de sair. Do corpo do obsediado, né, da pessoa que está doente. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava e chegou junto dele. E o detinham para que não se ausentasse deles. Todos queriam estar por perto de Jesus. Todos queriam sentir aquele magnetismo suave. Aquele sentimento de amor e de paz. Todos queriam estar perto do Mestre, todos queriam absorver um pouco mais daquela sabedoria, daquela paz, daquele amor. Ele, porém, lhes disse:
Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Em cada cidade ele ia para fazer a sua pregação, cada cidade ele ia para fazer os seus ensinamentos. E na hora de fazendo esses seus ensinamentos, esclarecendo corações, esclarecendo consciências, levava todos a estarem em paz consigo mesmo, em paz com a vida. E que a paz de Jesus possa nos envolver e fortalecer, para que aprendamos a caminhar com segurança e fé ao longo da nossa caminhada, esclarecendo-nos, iluminando-nos, fortalecendo-nos. Muita paz e muita luz a todos.